Olá, amigos telespectadores, esse é o Prova Final, um programa em parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial na Rede LFG, professor também em programas de pós-graduação. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro deles, o tema do dia, um tema de grande recorrência em exames da OAB. No segundo bloco, o Pergunte ao Professor. São 5 perguntas feitas por nossos telespectadores, em que uma dessas perguntas, é claro, pode inclusive colaborar com o aprendizado de vocês, telespectadores. Enviem também as suas dúvidas, inclusive vocês podem se utilizar do e-mail provafinal@aesapar.com. No último bloco, o X da questão. Buscamos 2 questões de grande recorrência no exame da OAB. Fazemos ali uma análise apurada, alternativa por alternativa, sobre aquela que é a resposta correta e também fazendo uma verificação nas respostas incorretas, nas alternativas incorretas. Hoje, no tema do dia, então, trataremos efeitos da sentença que decreta a falência. Te aguardo para o tema do dia. Olá, amigos, vamos tratar hoje então dos efeitos da sentença que decreta a quebra. Falando dos efeitos da sentença, é necessário lembrar que nós estamos aqui cuidando da falência, portanto, estamos cuidando da crise empresarial. Quando um determinado empresário ou sociedade empresária se encontra na condição de uma crise econômica, uma crise financeira ou uma crise patrimonial, não importa, é importante lembrar que a falência se aproxima. Quando falo que a crise pode ser financeira, patrimonial ou mesmo econômica, é importante lembrar que, em vezes, a crise vem da ausência de produtos do estoque, que não consegue dar conta da demanda, pode ser que a crise venha do excesso relacionado com juros, ou mesmo da atual conjuntura econômica do país. Não importa. É verdade que a crise, ela traz uma série de dificuldades para a empresa, como, claro, a dificuldade relacionada com o crédito. Conseguir crédito no mercado não é nada fácil. Sabemos que as dificuldades, inclusive, não param por aí. É possível também que a empresa tenha dificuldades no momento de pagar as suas contas, de cumprir as suas obrigações, tecnicamente chamando de solver o seu passivo. Muito bem, então, o estudo da crise empresarial é tratado em nosso direito na Lei 11.101/05. Na Lei 11.101/05, que verificará o seguinte: se o empresário, a sociedade empresária, se encontra em condições de se recuperar, então nós estamos tratando da viabilidade. A viabilidade leva para o estudo da recuperação de empresas, tema de um outro momento. Agora, se essa crise traz aquilo que se chama de inviabilidade, ou seja, não é possível falar na continuidade das atividades daquela empresa, por aquele empresário ou por aquela sociedade empresária, então nós vamos falar mesmo na falência. Muito bem. Alguns sempre me perguntam assim: quer dizer que o falido é o sujeito que tem muito mais obrigações, muito mais dívidas do que bens, do que direitos? E aí eu respondo com certa tranquilidade: não. Não, juridicamente falando. Por quê? É verdade que uma pessoa que tenha muito mais obrigações, e seja ela um empresário, do que direitos e bens, está sim numa situação de insolvência real. Mas a nossa legislação não exige que, para o decreto de falência, para a demonstração de que a empresa está numa condição de crise e está inviável, seja necessário provar que as suas obrigações sejam muito superiores àqueles que são seus bens e direitos. Não, é necessário pensar em outra forma. A legislação estabelece 3 maneiras, então 3 formas diferentes para que um terceiro possa pedir a falência de um empresário ou de uma sociedade empresária. Estabelece também que o próprio empresário, a própria sociedade empresária, pode pedir a sua falência. É a autofalência.
Então, nós temos agora o seguinte: crise empresarial de uma empresa que não pode continuar as suas atividades, temos a inviabilidade do negócio, portanto, a falência. Tá, agora, como é que se fala em pedido de falência na nossa legislação? A autofalência é um mero estado de confissão, O sujeito empresário diz o seguinte: eu não tenho mesmo condições de continuar, há uma inviabilidade patrimonial, econômica ou financeira relacionado com o objeto que pratica aquele determinado sujeito, o próprio sujeito que pede a declaração de sua quebra. Ótimo, então é apenas um estado de confissão. Mas a falência pode ser requerida também por terceiros. O objetivo da ação de falência é fazer com que aquele determinado empresário, sociedade empresária, que não está pagando as suas contas, que está em crise e que claramente está provocando um desequilíbrio do mercado, seja então retirado desse mesmo mercado. E então o legislador estabeleceu 3 maneiras para que terceiros possam requerer a falência. Antes disso, é importante lembrar quem são esses terceiros. Credores. Podemos falar então no inventariante, no espólio, podemos falar também, é claro, nos herdeiros, o próprio sócio. Temos que trabalhar também a hipótese da cônjuge ou do cônjuge supérstite, que é o sobrevivente. Mas nós sabemos que a falência geralmente é requerida pelo credor, aquele sujeito que tem um crédito relacionado com aquele empresário ou sociedade empresária e não está conseguindo receber pelos seus direitos. A falência requerida por terceiros pode então ser proposta em 3 modos, em 3 hipóteses. O primeiro deles é o que nós chamamos de impontualidade injustificada. Primeiramente, impontualidade significa aquele sujeito que não cumpriu determinada obrigação. E essa obrigação aqui é uma obrigação relacionada ao pagamento de uma determinada dívida. Claramente, para o credor, o seu crédito. A impontualidade tem que ser aquela que não se justifica. Então, é a impontualidade injustificada. Por que impontualidade injustificada? Bom, é fácil tratar isso. Significa que o sujeito devedor, além de estar impontual, de não ter cumprido aquela determinada obrigação, também não tem nenhuma justificativa para tanto. Também não tem nenhuma justificativa para tanto. Como assim? Justificativa. É importante lembrar, não é qualquer justificativa. O sujeito dizer, eu não tenho como pagar porque aconteceu lá 2 ou 3 meses atrás de comprarmos certos bens, veículos, um imóvel e isso inviabilizou o pagamento dessa obrigação. Não, não é qualquer justificativa. Tem que ser uma justificativa com base na lei. E aí, cito o exemplo da lei de duplicatas, em que demonstra um título que consubstancia uma obrigação. Aí, o vendedor manda a mercadoria para o comprador. Consigo envia também a duplicata e a nota fiscal. Chega lá, o comprador diz o seguinte, olha, eu não quero aceitar o pagamento dessa duplicata. E não dá o aceite. Assim como também não recebe a mercadoria. Por quê? Porque a mercadoria está avariada. A própria lei de duplicatas, no seu artigo 8º, demonstra que essa é uma justificativa plausível para não aceitar o pagamento de um título. Portanto, isso demonstra um exemplo de uma justificativa que tem base na própria lei. Tá? Não se trata de qualquer justificativa. Portanto, impontualidade injustificada significa o devedor não pagou, não justificou daquelas condições que a lei tratava e, portanto, disponibilizava para si. Tudo bem? Ótimo, excelente, fantástico. Impontualidade injustificada denota, então, a necessidade do credor ter em mãos um título executivo, portanto, protestado e que ultrapasse 40 salários mínimos. Isso é importante, já que a falência tira do mercado um determinado empresário ou sociedade empresária. Então, a ideia é que ele não se afaste do mercado por qualquer obrigação, por uma dívida pequena. Então,
Primeira forma de um terceiro pedir a falência de alguém significa ter um título nas mãos, que consubstancia uma obrigação que está vencida e não foi paga, não tem justificativa, ultrapassa 40 mínimos, devidamente protestado. O protesto tem que ser aquele especial, que é o protesto chamado para fins falimentares. Tem que chegar no cartório e falar, olha, eu estou aqui buscando esse protesto justamente porque eu tenho pretensão de ajuizar uma ação de falência. A segunda hipótese é a execução frustrada, ou seja, é possível que o credor já tenha usado a via judicial para cobrar o devedor, ajuizou uma ação de execução e essa ação de execução se frustrou. O que é uma execução frustrada? Ela é aquela que se frustra na tríplice omissão, ou seja, o devedor recebeu a citação para pagar em 3 dias, não paga, não indica bens à penhora e também não deposita a quantia para discussão em juízo. Não deposita a quantia em juízo para discussão posterior. Então, ajuizada uma ação de execução que se frustra nas 3 hipóteses, é possível chegar lá até a vara que está tramitando a ação de execução, pedir uma certidão, juntar a certidão na ação de falência e mostrar o seguinte, olha, estou ajuizando essa ação por execução frustrada, já que há uma tríplice omissão por parte do devedor. E por fim, nós temos o terceiro item, o terceiro elemento, a terceira hipótese, que significa o ato de falência. Os atos de falência estão no inciso 3 do artigo 94. Aliás, o artigo 94 da Lei 11.101 de 2005 demonstra as 3 causas: a impontualidade, a execução frustrada e os atos de falência, que são meios ruinosos que o devedor toma e que demonstra, no final das contas, o afastamento daquilo que é o pagamento das suas dívidas no futuro. Como assim, professor? Imagine o sujeito que vende todos os bens de seu estoque, sem exceção, por preço muito inferior ao valor que pagou. É verdade que essa conta não vai bater. Esse é um ato de falência, entre outros diversos atos que existem. Tocado lá um ato de falência, tocado lá uma execução frustrada, uma impontualidade injustificada, portanto, ajuizada uma ação de falência em uma dessas 3 hipóteses, ou até acumulando 2, ou por que não as 3. É importante dizer que a parte contrária receberá, portanto, uma citação para se defender. Poderá atacar o mérito, se defendendo no sentido de demonstrar a prescrição daquela obrigação, o perdão da dívida, o pagamento, a quitação. Pode ser que o sujeito devedor resolva fazer o chamado depósito elisivo. Deposita a quantia principal, acrescido de juros, mora, de honorários sucumbenciais, tudo isso, principal mais acessórios, para elidir a hipótese de falência. Assim como também é possível tanto operar a defesa de mérito, como também fazer o depósito elisivo. Fez o depósito elisivo, já sabe que não terá problemas com o decreto de quebra. E por fim das contas, é possível utilizar o prazo de 10 dias para a oposição da sua defesa, para a apresentação da sua defesa, para então pedir a recuperação de empresas. Bom, para isso tem que cumprir uma série de elementos. Ajuizada a ação, portanto apresentada a defesa, o magistrado terá de dizer a respeito da sua decisão. Decreta a quebra ou então entende que não é o caso de quebra e aí a empresa e o seu objeto tocado pelo empresário e sociedade empresária pode prosseguir tranquilamente. Bom, a verdade é que hoje nós vamos tratar dos efeitos da sentença que decreta a quebra. E para isso, conversamos a respeito desse mundo da falência. Falamos do ajuizamento da ação da defesa e logo vem a sentença. A sentença que decreta a quebra e sua natureza é o primeiro tema. E a natureza dessa sentença, por mais que ela leve esse nome, é de decisão interlocutória. Porque o juiz, a partir do momento que oferece a decisão decretando a quebra, ele está apenas dando início a um processo que vai se estender, que vai se alongar por muito tempo. Vamos imaginar que após o juiz decretar a quebra, os bens
daquele devedor serão arrecadados, o administrador, logicamente, será nomeado, um administrador, pessoa da confiança do juiz, e aí, até que se faça aquela tabela de classificação de créditos para pagar todo mundo, vai um grande tempo. Pagou, verificou contas do administrador, aí somente depois disso que o juiz aplica uma sentença de encerramento. Então, essa sentença inicial, que apenas decreta a quebra, não é mesmo uma sentença. Por quê? Porque não tem base nos conceitos oferecidos pelo CPC, pelo Código de Processo Civil, no 267 e no 269. Os dispositivos que mostram aquelas sentenças relacionadas à resolução do mérito ou até à ausência de resolução do mérito, demonstrando questões preliminares. Logo, é importante dizer, essa sentença, se ela é uma decisão interlocutória, se ela está no meio de um processo que vai se alongar e vai se encerrar por uma sentença lá no final, ela não é somente uma decisão interlocutória, mas ela é também uma decisão que será atacada pelo recurso de agravo. Importante dizer o quanto que o estudo da natureza da sentença de quebra demonstra a hipótese de uma pergunta na sua prova, pois se a pergunta for a respeito da sentença que decreta a quebra, o recurso que ataca essa sentença é o agravo e é o agravo de instrumento. Isso é bastante importante dizer. Muito bem, em relação aos principais efeitos dessa sentença, é importante lembrar que nós temos o chamado juízo universal. O que é o juízo universal? É, portanto, um juízo que dá conta de todas as ações e de todas as execuções contra aquele determinado devedor. Por quê? Elas são ali agrupadas para que, no final das contas, todos os credores dessas ações e dessas execuções sejam pagos de acordo com uma tabela classificatória considerada pelo nosso direito uma tabela justa. Então, todos ficam ali no chamado juízo universal, que é o juízo competente para, portanto, julgar aquilo que é a hipótese de quebra. Muito bem, existem exceções a esse juízo? Sim, existem. Existem aquelas demandas ilíquidas, aquelas demandas em que a massa falida é autora, então não tem crédito, na verdade, aí contra a massa, e também as execuções fiscais e trabalhistas, que vão seguir tranquilamente em seus juízos de origem. Muito bem, se são essas as exceções ao juízo universal, esse juízo trará, portanto, uma decisão com certos efeitos. Quanto àqueles que são os bens do devedor, o efeito e o principal deles é a sua arrecadação. O juiz, portanto, vai ali colocar um administrador judicial, uma pessoa da sua confiança, seja um engenheiro, um advogado, seja lá então um contador, um administrador, mas geralmente um advogado, para que ele possa dali para frente administrar como pessoa de sua confiança todos aqueles bens, que dali por diante chamam-se de massa falida. Massa falida. Muito bem. E aí, os bens todos serão arrecadados. Serão arrecadados os bens, serão arrecadados os documentos pelo administrador judicial. É claro que esses bens vão servir para que no futuro todos os credores possam receber os seus créditos de acordo com aquela tabela que já conversamos. Então, quanto aos bens, o principal efeito é a sua arrecadação pelo seu administrador, pelo administrador judicial. Não confunda com os administradores controladores, à época em que o empresário, em que a sociedade empresária estavam funcionando normalmente. Muito bem, quanto aos credores, todos os credores devem participar. Como nós conversamos, alguns credores terão aí a continuidade de suas ações e suas execuções no seu juízo de origem. Mas a regra é que todos os credores vão participar. Ainda que um único sujeito tenha pedido a falência, todos participam. Tudo bem? Tranquilo lá? Vamos continuar trabalhando aí dos efeitos quanto a esses credores. Pois, aquelas obrigações existentes contra a época o empresário e hoje a massa falida, que não tiveram ainda suas ações ajuizadas,
poderão ajuizar a sua ação, inclusive, depois de encerrada a falência, mesmo que demore 10, 20 anos. Sabe por quê? Porque o curso da prescrição contra o falido fica suspenso. Suspende a prescrição das obrigações contra o falido. Importante dizer nesse sentido. Assim como também, todas as obrigações do falido são antecipadamente consideradas vencidas. Então, se tinha uma dívida, vamos imaginar, a vencer daqui a um ano, ela já é considerada vencida a partir do momento em que há o decreto de quebra, tá bom? Importante considerar. Vamos lá? Final das contas aí, também se suspende a fluência dos juros. Quanto ao falido, ele está inabilitado, não pode continuar a, portanto, se ativar no meio empresarial. E é muito bom lembrar que, mais do que o empresário, mais do que a sociedade empresária, os sócios de responsabilidade ilimitada também possuem a quebra, também terão a quebra contra si. Então, a falência será considerada não somente para a sociedade, mas também para os sócios que têm responsabilidade ilimitada. Como ficam os contratos? Os contratos, eles podem prosseguir por conveniência para a massa falida. Então, o administrador judicial, ele tem a condição, portanto, de continuar um contrato de locação de um determinado galpão, pois ele entende que aquela locação tem um preço razoável, um preço acessível, que o mercado não está mais oferecendo, e que naquele galpão ele pode guardar todos os bens e os documentos da massa falida, e que fica ali muito bem guardado e muito bem tratado. Tudo bem? São esses os principais efeitos da sentença que decreta a quebra. E agora nós vamos tratar, portanto, o Pergunte ao Professor, que é o nosso segundo bloco, em que as dúvidas dos nossos telespectadores são enviadas. Procurarei tratar cada uma delas, com todo carinho. Até o próximo bloco. Vamos então agora ao nosso bloco Pergunte ao Professor. E aí então, a primeira das perguntas enviadas por nossos telespectadores. Vamos lá, então a primeira pergunta aí. Professor, o depósito elisivo não implicaria no reconhecimento jurídico do pedido? Então, o que se busca saber é a respeito do depósito elisivo. O depósito elisivo implica o reconhecimento jurídico do pedido? A pergunta tem uma resposta que exige algum desenvolvimento. Por quê? Nós verificamos que o sujeito pode ajuizar uma ação de falência por impontualidade injustificada, execução frustrada e ato de falência. Por impontualidade injustificada, é necessário ter um título que supere, ou seja, igual a 40 mínimos. Na execução frustrada, se está cobrando um crédito. O ato de falência é um ato que não significa, que não está relacionado à cobrança de um crédito, mas é um ato de ruína. O sujeito devedor está tomando um ato que vai levar aquele determinado empreendimento à ruína. Nos primeiros dois casos, na impontualidade injustificada e na execução frustrada, é possível que na defesa o devedor faça lá o depósito elisivo. É o pagamento do principal, relacionado com aquele título, ou então com aquela execução frustrada, junto com os acréscimos, juros, correção monetária, custas, honorários sucumbenciais. Muito bem, efetuou o depósito, já se sabe que não vai quebrar. Isso é certo, isso é tranquilo. Portanto, o que se quer saber é o seguinte: o depósito elisivo, sendo lá feito juntamente com a apresentação da contestação, contestação que busca bater no mérito, implica o reconhecimento jurídico do pedido? Eu entendi por que essa pergunta apareceu. Pelo seguinte: vocês estão acostumados com aquilo que é o Código de Processo Civil, o processo comum. No processo comum, a gente sabe que o sujeito colocou a sua contestação, mas pagou aquilo que está relacionado ao valor da causa, significa o quê? Automaticamente, ele reconheceu o pedido que está lá posto na petição inicial. Então, a pergunta que se faz aqui é a mesma. Tudo bem, houve a contestação, o sujeito contestou e no mérito, vamos supor, disse o seguinte: olha, a dívida foi perdoada. Mas, ainda assim, ele também fez o depósito elisivo. E aí? Há um reconhecimento jurídico do pedido?
Em vista do princípio da preservação da empresa, o nosso Superior Tribunal de Justiça já está pacificado, tem os seus entendimentos pacificados no seguinte sentido: se o sujeito colocou a contestação e também fez o depósito elisivo, é necessário julgar primeiro a matéria que está, portanto, disposta na contestação. Se a contestação tem argumentos suficientes para que não haja quebra, quem levanta o depósito elisivo é exatamente o devedor, porque a contestação foi suficiente para demonstrar o perdão da dívida. Isso é importante em vista do princípio da preservação da empresa. Já temos que dizer também o seguinte: se os argumentos apresentados na defesa não são suficientes para afastar a quebra, então o depósito elisivo afasta. Então, colocou contestação junto com o depósito elisivo, uma coisa já se sabe: não vai quebrar. E o melhor de tudo, não implica reconhecimento jurídico do pedido. Imagino lá que a tua pergunta tenha, assim, conseguido a resposta que desejava, e espero que também essa resposta tenha valido para todos os demais que estão aí assistindo ao nosso programa. Então vamos lá, vamos trabalhar com a segunda pergunta do nosso bloco Pergunte ao Professor. Professor, o pedido de recuperação judicial como forma de defesa deve ser feito por meio de uma reconvenção? Outra pergunta relacionada com aquilo que é a hipótese de defesa. Sabemos que a defesa numa ação de falência pode se dar contestando o mérito, fazendo o depósito elisivo. Pode ser que o mérito venha junto com o depósito elisivo, e uma quarta forma é trazer argumentos suficientes para demonstrar que é possível a recuperação da empresa. E a pergunta quer tratar essa quarta possibilidade, pois vem lá o devedor, apresenta a sua contestação e diz eventualmente que não deseja quebrar, que não deve quebrar. Ou então nem apresenta a contestação, mas naquele prazo de 10 dias é possível então pedir recuperação de empresas. O que se quer saber mesmo é qual é o modo, qual é o formato processual mais adequado para pedir a recuperação de empresa depois que a ação de falência já está tramitando, já está em trâmite. E aí, o modo mais adequado é a utilização daqueles 10 dias, sim, aqueles 10 dias para contestar, porém, colocando um pedido autônomo, uma petição inicial autônoma, numa ação de recuperação de empresas. Não se trata de uma reconvenção, e não se trata de uma reconvenção justamente em vista do texto que a lei traz. Tá? Deixando bem claro que estamos falando apenas da utilização do prazo de 10 dias. Justamente o prazo em que, até aquele momento, é possível ajuizar essa ação e pedir a recuperação de empresas. Lógico que, para isso, haverá necessidade de cumprir os artigos 48 e 51 da Lei 11.101. Primeiramente, é necessário cumprir o artigo 48. Então, o empresário, a sociedade empresária deve ser regular, deve estar constituída há pelo menos 2 anos, não deve ainda ser considerado falido, e nesse momento, pelo menos por essa ação de falência ainda não é, porque não houve ainda, né, o decreto de quebra. É também importante que não haja cometimento de crimes falimentares, né, e também aqueles que afastem o sujeito da empresarialidade, assim como também é necessário que não se tenha obtido a concessão de recuperação de empresas nos últimos 5 anos. E se microempresa e empresa de pequeno porte, é importante mostrar que não obteve recuperação de empresas, não se valeu do benefício da recuperação de empresas nos últimos 8 anos. Tudo bem? Então, ótimo. Tendo lá os elementos necessários para o pedido de recuperação de empresas, basta a petição inicial numa ação autônoma de recuperação judicial de empresas. Muito bem, vamos lá para a terceira pergunta do nosso bloco Pergunte ao Professor. Professor, se a decisão que decreta a quebra leva o nome de sentença, por que é atacada por meio de agravo e não apelação? Pergunta que se busca aí, a resposta é a seguinte. Bom, existe lá uma sentença de quebra atacada por intermédio do agravo. Por que o agravo e não a apelação? A pergunta, ela é de uma plausibilidade imensa. Muito boa a pergunta. Eu vou dizer por quê. Sempre que olhamos para as decisões, nós verificamos que o juiz ele possui pelo menos 3 atos. Os despachos, que
lembrem-se, não há recurso para o ataque, né? Principalmente porque nos despachos nós não temos ainda o prejuízo. Embora alguns doutrinadores processualistas entendam que exista lá o despacho que causa prejuízo e ele poderia sim ter um ataque de recurso. Mas vamos lá, vamos trabalhar essa sua pergunta. Uma segunda possibilidade são as decisões interlocutórias. São diversas decisões que o juiz toma incidentalmente, no meio do processo, interlocutoriamente. Essas decisões, elas não podem ser atacadas por meio da apelação, mas sim por meio do agravo. Nós vamos conversar a esse respeito. Já as sentenças, que são aquelas com ou sem resolução do mérito, conforme o 267 ou 269 do CPC, então o conceito de sentença é atrelado a esses dois dispositivos, a um rol apresentado no 267 e no 269. Se a decisão julga no formato do 267, no formato do 269, temos uma sentença. A sentença, ela resolve aquele grau, ela resolve aquela instância. Vejam que no caso da sentença que decreta a quebra, ela só tem o nome de sentença, porque ela continua o processo. O processo inicia a sua fase inicial com relação à propositura da ação, distribuição da ação. A fase inicial termina no decreto da quebra, mas é só a fase inicial, porque a partir do momento em que a quebra é ali definida, ainda existe a possibilidade e necessidade de arrecadação dos bens. Após a arrecadação, a gente tem que lembrar que até de maneira simultânea tem a habilitação de créditos. Aqueles bens todos se tornarão, então, valores pecuniários para o pagamento dos credores. É necessário elaborar uma tabela de classificação dos créditos para fazer um pagamento justo. Então, vejam, a sentença de quebra acabou ficando no meio do caminho, incidentalmente. O processo continua até chegar à sentença de encerramento, que é a sentença que põe fim àquilo que é a falência. Então, o recurso aqui é o recurso de agravo. Por quê? O agravo é o recurso ideal para atacar decisões interlocutórias. E é bastante importante demonstrar que o agravo, em regra, é aquele retido. Como é que é o agravo retido? É aquele que fica retido aguardando a decisão final. Se ao agravante não houve nenhum prejuízo, ponto final, o agravo fica prejudicado. Se houve um prejuízo quando chegar à decisão final, então a matéria do agravo é julgada juntamente com a matéria da apelação. Por que na falência não cabe o agravo retido? Porque o agravo retido, na falência, nessa sentença de quebra, ele não conseguiria se adaptar às suas necessidades. Imagine o agravo retido, portanto, esperando o encerramento da sentença de falência. Ou seja, quando chegar lá no final da sentença de encerramento, eu vou dizer o seguinte, olha, não houve prejuízo. Bom, aí significa que os bens todos já foram arrecadados, a empresa já parou de se ativar, o falido já está inabilitado, existiram lá uma série de procedimentos para vender, portanto, alienar todos os bens daquela empresa. Não dá para retornar o status quo ante, não dá para retornar a condição inicial, a condição de origem. Então, é importante dizer o seguinte, o agravo só pode ser o de instrumento, porque o agravo de instrumento é aquele que denota urgência, é aquele que inclusive traz a hipótese da suspensão dos seus efeitos, dos efeitos da decisão, para que primeiro julgue agravo, depois diga se de fato haverá mesmo uma quebra ou se não haverá quebra. Então, é agravo porque é decisão interlocutória e é agravo de instrumento porque o prejuízo que aquela decisão pode causar à empresa é muito grande se deixar para julgar no futuro. Então, o agravo, a decisão, precisa ter efeito suspensivo, tem que suspender os efeitos daquela determinada decisão. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar aí o nosso bloco. Pergunte ao professor. As dívidas do falido, que ainda não venceram, serão pagas na data certa do vencimento ou serão antecipadas? Bom, o que se busca saber aí é sobre o vencimento antecipado das obrigações do falido. Realmente, assim que a sentença de quebra se dá, há alguns efeitos e um deles é o vencimento antecipado das obrigações, sim. Isso significa naturalmente que se há uma obrigação a vencer daqui a um ano,
Com o decreto de quebra, essa obrigação fica vencida automaticamente. Todas as obrigações são vencidas e aí, justamente para quê? Todos esses credores tenham os seus créditos habilitados e após a habilitação desses créditos, o que acontece lá é a busca pela classificação dos créditos num quadro bastante específico e esse quadro, ele é homologado, chamado Quadro Geral de Credores, homologado para pagamento de todos esses credores. Portanto, a resposta é positiva ao vencimento antecipado das obrigações. Vamos lá, vamos para a derradeira pergunta do nosso bloco Pergunte ao Professor. Professor, o credor que não queira receber por meio da falência tem o direito de recusar que o seu crédito participe desse processo? Muito bem, aqui eles querem saber o seguinte, olha, um determinado credor quer continuar ajuizando a sua ação, quer prosseguir na sua ação. Ele não quer participar desse processo de falência. Ele tem essa opção? Realmente essa opção não existe. Isso não é possível. Todos os credores devem participar do processo de falência. O processo de falência é assim, um único sujeito ajuiza a ação e todos os demais devem participar. Nós sabemos que existem as exceções. Uma delas lá é o credor trabalhista, outra delas é o credor fiscal. Nós temos também, por exceção, as demandas ilíquidas e aquelas em que temos o falido como autor, até porque não tem crédito contra a massa falida, não tem por que colocar junto nesse processo de falência para poder classificar créditos que serão pagos no futuro com os bens da massa falida. Não, se a massa falida é autora, ela vai receber créditos e não está aí devendo para ninguém. Muito bem, fechamos aí as 5 perguntas do nosso bloco Pergunte ao Professor. Te aguardo para o X da questão. Vamos lá então para o nosso bloco X da questão, em que comentaremos 2 questões relacionadas ao exame de ordem. Então, no primeiro momento, vamos comentar agora a questão relacionada à falência e com toda a sua situação processual. Exatamente o tema que estamos aqui tratando, né? Tratamos os efeitos da sentença de quebra, os efeitos da sentença que decreta a falência e, logicamente, para isso, é necessário cuidar da ação, da defesa, todas as questões que têm relação, que têm natureza processual. Então vamos lá. Primeira pergunta na tela aí para o pessoal. Vamos lá. Consoante a regulamentação processual da falência, prevista na Lei número 11.101 de 2005, compete necessariamente ao juízo falimentar, letra A, a ação em que o falido figurar como autor e que seja oferecida após a decretação da falência. Bom, vamos lá. Primeiro, nós conversamos que a suspensão das ações e das execuções contra o falido é algo necessário, justamente porque diversas ações e execuções, quando o sujeito quebrou, já estavam ali tramitando nos diversos fóruns espalhados em todo o país e nos locais onde houve aí transações por parte desse falido. Todas essas ações, todas essas execuções, elas devem ser suspensas para quê? Para ficar no juízo universal, aquele que cuida agora de montar aquela classificação dos créditos para pagar cada um dos credores de acordo com uma ordem paritária, de acordo com uma ordem justa. Então, percebam, as ações e execuções que são suspensas são aquelas em que o falido, devedor, agora falido, é devedor. Se ele for credor, essas ações elas não devem vir para o juízo universal. Por quê? As ações vêm para o juízo universal para estabelecer quem são os credores e pagar esses credores. Se a massa falida é autora dessa ação, então, nessa ação, a massa falida não está devendo nada. Então, as ações em que a massa falida for autora ou litisconsorte ativa, não há nenhuma necessidade, claramente, não virão essas ações para o juízo universal, tudo bem? Então, a letra A está afastada, está eliminada, não é essa não. Vamos verificar a letra B.
Na tela, letra B, pessoal, vamos lá. O pedido de restituição de bem alheio sob posse do devedor quando da decretação da falência. Então, vamos lá. O pedido de restituição de bem alheio. Bom, vamos dizer lá que se bem alheio foi arrecadado, bem de terceiro, de propriedade de terceiro ou de posse, logicamente que esse bem não tem que ficar ali juntamente com a massa falida. Por quê? Senão, do contrário, esse bem acabará, por fim das contas, sendo aí leiloado, sofrerá lá, então, todos os procedimentos relacionados com a sua venda judicial, justamente para fazer dinheiro e com esse dinheiro pagar todos os credores. Então, é claro que se existe aí alguém terceiro que o seu bem faz parte lá de uma arrecadação indevida por parte da massa falida, esse sujeito deve pedir a sua restituição. E isso é claro que vai acontecer no juízo da falência. Por quê? Porque o empresário e sociedade empresária não existe mais. O que existe é agora um empresário ou uma sociedade empresária que teve a sua despersonalização, portanto, a sua dissolução e liquidação. E o que agora é uma massa falida, com todos aqueles bens à sua disposição e um administrador judicial, uma pessoa da confiança do juiz, cuidando de tudo. Então, é necessário pedir a restituição, para não deixar com que aqueles bens fiquem na posse da massa falida e, claro, acabem tendo um destino injusto para pagamento dos credores. Tudo bem? Então, a letra B é a alternativa correta. A restituição se faz mesmo no juízo universal, no juízo da falência, que a gente sempre precisa lembrar, é o juízo estabelecido pelo local onde há o maior volume de negócios por parte do falido. Então, encontramos a alternativa correta. E verifique que nessa alternativa escolhida, pelas alternativas incorretas e o tema daquilo que foi hoje o material tratado aqui no nosso programa, é possível chegar na alternativa certa. Ou seja, ainda que o candidato não conheça a alternativa B de bola, a alternativa correta, por eliminação da A, da C e da D, é possível chegar também na alternativa correta e colocar mais um ponto para o bolso aí. Tudo bem? Então vamos lá, vamos verificar agora a alternativa C de casa. Na tela aí, vamos lá. C. A reclamação trabalhista oferecida contra o falido após a decretação da falência. Então vejam lá, a reclamação trabalhista ela fica no juízo de origem, então funcionará lá na Justiça do Trabalho, então a ação será proposta, haverá defesa, depois o juiz sentencia e na sentença, o que o juiz do trabalho faz? Ele já delimita qual será o modo de liquidação. Por quê? Nós sabemos que as ações trabalhistas geralmente são ilíquidas. Então, o juiz já estabelece a liquidação por cálculo e já começa a execução. A liquidação de sentença faz parte disso, né? Faz parte da execução, faz parte do processo de conhecimento, é uma fase que começa na liquidação. Bom, isso vai significar que, após liquidar a sentença, então, esses créditos trabalhistas serão levados para o juízo universal. E é possível que o juiz, lá do juízo universal, portanto, estabeleça reserva de importâncias, justamente para que, no final das contas, após o trâmite se der lá na Justiça do Trabalho, o trabalhador não fique a ver navios, já que isso é o valor, essas verbas, elas existem justamente para a sua subsistência. Então, ele não pode ficar na mão, porque esse valor ele utiliza para se alimentar, para higiene, para aquelas que são as necessidades vitais. Tudo bem? Então, ótimo. A alternativa C também é incorreta e está eliminada. Vamos lá, alternativa D de dado aí na tela. A execução fiscal em curso contra o devedor falido quando da decretação da falência. Então, a execução fiscal. Vamos trabalhar agora um pouquinho sobre isso. A execução fiscal, ela fica na Justiça Federal, lá no seu juízo de origem. O que o procurador pode fazer, então, é, de duas uma, ou prosseguir essa ação por intermédio da execução fiscal e por seus procedimentos em lei própria, ou é possível também habilitar o crédito na falência. Geralmente não é esse o caminho que vem sido demonstrado.
O que nós sabemos é que, de um modo ou de outro, as ações todas são suspensas, mas as trabalhistas não, as fiscais não, e aquelas que demandam o autor ser o falido. Tudo bem? Então, eliminamos também a alternativa D. A, a C e a D eliminadas, e a B de bola é a alternativa a ser marcada. Tudo bem? Tudo bem, B de bola marcada. Vamos para a alternativa agora, a número 2. Vamos lá. Alternativa número 2. Em relação à falência, assinale a alternativa correta. Letra A. O devedor pode apresentar pedido de recuperação judicial no prazo de 15 dias a contar da citação. Então vamos lá, gente. Vamos lembrar o seguinte, que quando nós conversamos a respeito desse tema, que nós também conversamos que o ajuizamento da ação de falência, que se dá por um dos 3 elementos, impontualidade injustificada, execução frustrada e ato de falência, envolve a oportunidade de defesa da parte contrária. E nessa oportunidade, existe a possibilidade de falar em 4 itens. Um deles, ataque de mérito. Segundo, depósito elisivo. Terceiro, mérito mais depósito elisivo. E, por último, é possível propor uma ação de recuperação judicial. Mas o prazo para a apresentação dessa defesa não é o mesmo prazo do processo civil comum, que é o de 15 dias de costume de todos. O prazo, conforme nós conversamos no tema do dia, e até voltamos a falar no Pergunte ao Professor, é o de 10 dias. E é verdade que, inclusive, esse prazo ele não ajuda em nada a celeridade processual. Seria mesmo mais interessante que o prazo fosse o de 15 dias. Mas não é, o prazo é de 10 dias, fiquem atentos para que não cometam nenhuma gafe em uma determinada prova, seja de OAB, seja nos concursos públicos, tudo bem? Então, aqui nós também conseguimos eliminar a alternativa A, pois, de fato, a recuperação judicial, ela é possível como forma de defesa, então, o ajuizamento de uma ação autônoma, mas não no prazo de 15 dias, e sim no prazo de 10 dias, por isso a alternativa A está eliminada. Vamos lá? Na tela agora com a B de bola. Vamos saber agora a respeito da alternativa B. Vamos lá. A impontualidade do devedor empresário na falência somente pode ser comprovada com a certidão de protesto. Bom, existem diversos modos de comprovar os atos considerados para o ajuizamento de uma determinada ação de falência. Para a impontualidade injustificada, é necessário, portanto, fazer prova, sim, por intermédio do protesto, para fins falimentares. É o que a lei traz. Aliás, existem súmulas de tribunais regionais, jurisprudência, até algumas doutrinas que dizem que o simples protesto é suficiente para o pedido de falência. Mas lembrem-se do seguinte, prova da OAB é prova legalista, é prova com base na lei. E a lei define que é necessário o protesto para fins falimentares, o protesto especial, aquele em que o título é levado no cartório, o título que supera 40 mínimos, e é informado a esse sujeito é informado ao cartorário que a finalidade desse protesto é o ajuizamento de uma determinada ação de falência. Então, o protesto especial, protesto para fins falimentares, é o modo como se comprova a impontualidade injustificada. A alternativa B está correta. Para comprovar a execução frustrada, há necessidade, portanto, de juntada de certidão, e para os atos de falência, dependendo do ato, a prova tem que ser documental, testemunhal, aí vale a dilação probatória, tá bom? Vamos lá, vamos na alternativa C de casa agora. Na falência, a insolvência do devedor é real, ou seja, o passivo do devedor empresário tem que superar o seu ativo. Bom, aqui estamos diante daquilo que conversamos no tema do dia. Ou seja, a insolvência real é aquela em que as obrigações superam todos os bens, os direitos, os créditos. Mas nós sabemos que não é esse o motivo pelo qual alguém ajuiza uma ação de falência, mas sim pela impontualidade injustificada, pela execução frustrada ou pelos atos de falência. Tudo bem? Então, essa alternativa está errada porque não é esse o formato do nosso legislador, aquele formato que o legislador utilizou no momento de confeccionar a nossa lei. Tudo bem? Alternativa C, eliminada. Vamos na D de dado agora. Vamos lá, alternativa D, na tela aí, pessoal.
As sociedades em conta de participação incidem em falência, mas podem requerer recuperação judicial. Bom, as sociedades em conta de participação, elas funcionam como um mero investimento do participante no ostensivo. E elas funcionam na personalidade jurídica do sócio ostensivo. Logo, quem deve ter a sua falência decretada é o sócio ostensivo. A sociedade em conta de participação não tem falência decretada de nenhuma maneira. Então, a alternativa D de dado também está eliminada para que, por último, trabalhemos aí a alternativa E. Vamos lá, então, alternativa E na tela aí, vamos lá. Vamos finalizar agora as nossas questões. Da decisão que decreta falência, cabe apelação. Não é por aí. A decisão que decreta falência é uma decisão interlocutória, que, aliás, nós comentamos não somente no tema do dia, mas até aprofundamos no Pergunte ao Professor. É uma decisão que acontece incidentalmente no meio do processo, portanto, por ser uma decisão interlocutória, é atacada pelo recurso de agravo, o agravo de instrumento. Muito bem, colocamos as duas questões à sua disposição, comentamos alternativa por alternativa, falamos quais eram as corretas, e as corretas aqui em ambos os casos eram a alternativa B, e também comentamos cada uma das incorretas. Isso é uma forma muito interessante de estudo. Quero agradecer bastante por fazer parte desse projeto, que, vamos dizer lá, é um projeto não somente para a sua carreira, mas é um projeto de vida. Então, te aguardo para o nosso próximo programa, a Prova Final. Agradeço bastante por participar aí desse seu projeto, por estarmos mais uma vez juntos. Até uma próxima.